Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. Como vocês estão, seres iluminados e resplandecentes do meu universo? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje é o nosso primeiro vídeo dos estudos das cartas de Cristo do ano de 2026. Estamos atrasados com o nosso estudo. Éramos para termos dado continuidade a esse estudo em janeiro, mas devido a muitas mudanças, férias e tantos acontecimentos, né? Que inclusive não só comigo, como no mundo estão acontecendo, eu acabei não conseguindo gravar o vídeo antes, mas eu acredito que até a egrégora ela tenha permitido isso, porque antes de eu começar os estudos hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Quanta coisa triste, quantas coisas acontecendo e, gente, esse ano ele será um ano um pouquinho pesado, energeticamente, né? Porque muitas coisas esse ano estão para acontecer e para aparecer para a população mundial, as pessoas em geral. Algo que está muito pesado no momento, porém no Brasil está sendo falado sim, mas parece que as pessoas não estão dando tanta importância assim, é no caso, aquele caso do Epstein, eu não sei como fala direito esse nome. Enfim, quanta coisa horrível foi descoberta, né? Então, nós estamos para entrar numa nova era. Nós já estamos vivenciando as energias dessa nova era, mas somente as pessoas que estão preparadas, elas conseguem sentir e entender que essa nova era está entrando. Observe quanto caos pelo mundo, né? E esse caso em especial, ele vem nos mostrando como o ser humano pode ser ruim, como ele pode ser maquiavélico, maldoso. Deus já havia dito, né, que esse mundo ele era comandado pelo mal, né? E infelizmente as pessoas elas tendem, parece para mim pelo menos, que estourou esse caso, um caso horroroso, aonde, gente, se você for analisar, é tanta barbárie que nos leva a pensar lá antigamente, até antes da vinda de Jesus à Terra, como eram sacrificados as pessoas e usadas as pessoas. A gente acha porque nós evoluímos mais de 2000 anos, mas o ser humano na realidade muito pouco evoluiu para estar fazendo um negócio desse, né? E, inclusive, além dos abusos, das torturas. E aí a gente ficou sabendo o caso das crianças. É muito sério isso, crianças serem sequestradas, molestadas. Inclusive, que isso foi, eu acho que tudo nesse caso é muito chocante, mas dizer que se comiam as vísceras dos bebês gente, que isso? Então é de uma atrocidade, de uma animalidade que a gente conclui que as pessoas, muitas, não evoluíram e procuram não evoluir, e muitas estão vivendo nesse mundo, e se a gente começar a observar, elas estão vivendo realmente como se nada estivesse acontecendo, porque é uma bomba dessa história. E aqui no Brasil as pessoas estão só preocupadas com carnaval. O que o carnaval tem de bom? Eu acho que o carnaval ele tem de bom que os dias para quem aproveita para descansar, para meditar, para relaxar, mas a gente gosta de se divertir. Tudo bem, você pode se divertir de uma forma saudável, né? Mas a gente sabe que no carnaval, que é chamada festa da carne, para a espiritualidade, a festa da carne, por quê? Porque é um momento onde muitas pessoas, elas realmente mostram qual é a sua índole, né? Para que por que elas gostam tanto do carnaval? Porque no carnaval elas se revelam como elas realmente são. A gente vê aí tanta marginalidade, promiscuidade, é muito triste, né?
Então, o mundo realmente ele está vivenciando uma transformação muito grande, onde a espiritualidade não está deixando nada escondido. Por isso, esse caso, o Epstein, ele está vindo à tona agora. Por quê? Porque não é só esse caso. Com certeza terão outros, como teve o do Didi, terão outros casos, aonde nós vamos ainda nos chocar. E nesse mesmo caso do Epstein, nós vamos ainda, com certeza será descoberto muito mais coisas que irão chocar o mundo. Aliás, as pessoas que estão preocupadas com a evolução, com a sua evolução. Aqueles que não estão, eles querem saber de se divertir, eles já escolheram o que eles querem para a vida deles. A seleção está sendo feita do joio e do trigo, né? O joio escolheu onde quer ficar, o lado que ele quer servir, a quem ele quer estar. Não é do lado de Deus. E o trigo, esse escolheu estar do lado de Deus, do lado da luz. Então, a gente chegou no momento que a gente se preocupa com o outro, mas a gente tem que se preocupar com a nossa salvação também. Não adianta você querer só salvar o outro e esquecer de salvar a si mesmo. A gente tem que pensar na nossa evolução. Ajudar o outro é necessário, ajudar o outro é preciso, mas foque em você, porque senão você acaba vivendo a sua vida para ajudar o outro que às vezes nem quer essa ajuda. Ele não quer sair daqui, ele não entende, ele não quer, para ele é confortável viver daquela forma e você acaba se esquecendo de você. Foque mais em você e vá acompanhando esse caso do Epstein, porque aí a gente vai estar entendendo porque Deus falou que esse mundo jaz, né, na maldade, né, o mal que comanda esse mundo. E infelizmente ele se esconde, né? O mal ele se esconde para fazer tudo que eles fazem. Não é feito às claras. Então, alguém deles ali se rebelou e resolveu colocar a boca no mundo. E a partir daquilo tudo, ou quem conseguiu, né, se salvar, sair ainda vivo disso tudo, conseguiu denunciar e agora tá vindo tudo à tona. Então, vão prestando atenção, porque é muito, mas é muito chocante tudo isso que está vindo ao mundo, né? E as pessoas estão, muitos países não, protestando, tirando as pessoas do poder. Por quê? Porque eles entenderam que aquelas pessoas, todos os poderosos que fazem parte desse tipo de seita satânica, porque é uma seita satânica tudo que eles fazem, né? Eles não merecem ficar no poder. Então, a partir daí a gente entende que nós somos governados. Infelizmente, o mundo, os países, eles não são governados por pessoas de bem. Não são, eles são governados por pessoas da sombra, infelizmente. Então, nós temos que lutar para modificar. Mas o que eu posso falar do Brasil? Aqui as pessoas só pensam em cerveja e carnaval, em dançar, em sair, em curtir, as pessoas só se preocupam com isso. A gente não vai modificar a nossa realidade se continuar dessa forma. Então foque em você, modifique você, porque o outro a gente não consegue modificar, né? E cuidem das suas crianças. A gente tem que se preocupar muito com as nossas crianças, porque é elas que vão herdar, né, esse mundo aqui. O que nós vamos deixar para eles? O que eles estão, o que está vindo à tona. Espero que tudo isso venha à tona e seja realmente limpo, para que as crianças possam herdar uma nova era realmente limpa de tanta maldade. A gente tem que cuidar das nossas crianças, nos preocuparmos muito com eles, porque nós já temos, né, mais de 20 anos, com certeza, quem está aqui no canal tem mais de 20 anos, então já tem um entendimento da vida. E eles que estão crescendo agora, eles ainda não têm entendimento de nada. Então, protejam seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, as crianças da sua família, porque a maldade, ela às vezes está até dentro da nossa própria casa e a gente não percebeu. Então, tomem muito cuidado, tá certo, gente? Protejam suas crianças. Então, a gente parou lá em dezembro. A gente estava fazendo estudos das cartas de Cristo, quando Jesus, né, ele havia escolhido os seus discípulos para saírem
pelo mundo para compartilhar a boa nova e fazer as curas. Então eu não vou voltar a tudo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas eu vou continuar daqui, que eu acho que a gente já viu essa parte, mas é importante. Quando Jesus diz assim: quero que você que está lendo essas páginas compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e as pessoas que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico, quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade à mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que deveria ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que eu havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com que me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dadas no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Só um minutinho. Aí Jesus diz assim: isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo que os homens sinceramente acreditavam era falso e irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para essa missão. Eu havia sido abençoado. Ó, o barulhinho. O barulho do tanque, gente. Estou gravando na lavanderia. Lembra que eu falei que eu mudei de casa? Então, eu vim morar na casa da minha mãe por um tempo. Eu sabia que tudo que os homens sinceramente acreditavam era falso e irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para essa missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus sentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentindo impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação.
Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina. Dirigido por minha paixão pela verdade, compaixão pelo próximo. Por isso, eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e, assim, ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início de minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente da salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota da minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Bom, então Jesus ele veio aqui nos falando, né, de que ele sabia, ele escolheu os discípulos e ele entendia o que os discípulos sentiam e pensavam quando estavam com Jesus, porque Jesus já havia vivido como eles, sentido como eles. Afinal, Jesus, ele era um ser divino, como nós somos, mas ele vivia uma vida humana, e vivendo uma vida humana, Jesus ele passou por tudo aquilo que todos nós passamos, ele vivenciou na própria pele. Ele não era uma pessoa, até o seu despertar, que foi o batismo, até ele ir para o deserto, ser iluminado no deserto, como nós já estudamos lá atrás, Jesus ele vivia uma vida normal, ele trabalhava nos vinhedos, Jesus gostava de tomar vinho e vivia junto às pessoas, né, mais pobres, e gostava de estar entre eles, porque Jesus ele via como era sofrido para a população em geral, porque os ricos e poderosos eram poucos, né? Eram os romanos e os sacerdotes, o restante eram pessoas pobres que viviam para pagar tributos, ora para os romanos, ora para os sacerdotes, porque tudo que você pedia, por exemplo, no templo você tinha que dar um animal, né? Você tinha que dar a sua oferenda, tudo que você ganhava, você tinha que pagar de tributos e impostos. Imagine hoje quanto não é pago de imposto. Naquela época, eles não ficavam com quase nada do que eles ganhavam, né? Tanto eles eram roubados no dinheiro realmente, como eles eram roubados naquilo que eles tinham de alimentação. Eles tinham que dar sua alimentação, eles tinham que dar os seus animais. Então era muito difícil. Jesus ele se revoltava muito com isso. Então ele diz que entendia perfeitamente todas as dúvidas que surgiam, inclusive dos discípulos, porque os discípulos falavam: mas meu Deus, a gente vai sair sem nada, vou deixar tudo, vou abandonar tudo para seguir Jesus. E como que a gente vai viver, né? E a minha família? Então, Jesus, ele entendia, porque essas são dúvidas humanas, e Jesus, ele viveu entre nós como um ser humano, não como um ser divino até ser crucificado, né? E ele aprendeu tudo aquilo que nós estudamos ano passado todinho, tudo que ele aprendeu lá no deserto, que Deus mostrou a ele,
que não é nada daquilo que nos foi ensinado, né? Lá ele teve realmente toda a revelação nesses 40 dias da verdade, da vida e da morte. E que nós podemos modificar a nossa realidade através daquilo que nós pensamos e principalmente daquilo que nós acreditamos que é, porque assim, você acreditando, assim é a sua vida, né? Se você acredita que a sua vida é uma vida triste, é uma vida cheia de sofrimento, só tem conta para pagar, só tem dificuldade, a sua vida vai ser sempre isso. Você tem que mudar a sua percepção da sua realidade. Isso Deus ele não pode fazer para a gente, porque a gente está aqui nesse mundo justamente para aprender a modificar, a evoluir, né? Quem nós somos. Então, a gente só modifica a partir do momento que a gente evolui. E evolução tá ligado ao que? Ao conhecimento. Se você está estudando, é porque você está evoluindo. Você quer entender realmente qual é a sua função aqui, vamos dizer, na Terra. Por que que você nasceu? Por que que você vive aqui na Terra? Qual que é a função e a missão que você tem para cumprir? A sua missão é com você mesmo, é a sua evolução. E para isso você precisa estudar, porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Podem nos roubar tudo, né? Podem roubar nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, mas aquilo que você aprendeu está dentro da sua mente. Isso ninguém consegue tirar de você. Isso se chama evolução. Então, hoje em dia, a gente observa que antigamente não se falava de espiritualidade, porque não podia, porque era pecado, porque isso, porque aquilo. Antigamente não se falava, vamos dizer assim, de muita coisa pós-morte, não se falava das pombagiras, dos Exus, né? Não se falava desse tipo de coisa, era um assunto muito proibido, vamos dizer. Todo mundo que acreditava nessas coisas fazia o mal, e hoje, com os estudos e graças a Deus, né, a internet ela tem um poder muito grande de trazer informação, e muitas vezes a gente tem que estar de olho também, porque nem sempre a informação é a informação correta, né? Tem gente que traz informação do bem, tem gente que traz informação do mal. Aí é você que tem que ver o caminho que você está seguindo. Busque informações da luz, do bem, né? Procure entender realmente as coisas como elas são. Hoje a gente tem aí muita informação na internet gratuita. Quantos vídeos, quantos estudos, quantos cursos. Só não aprende quem não quer. Tá tudo na nossa mão, né? Tá tudo muito fácil hoje em dia. E a gente vê que tá tudo mudando muito. Hoje eu vi um vídeo que diz que... E foi um rabino que estava falando isso, né? Um rabino, uma pessoa, um judeu que estava falando isso, uma pessoa da igreja judaica falando que ele viu uma pesquisa, não sei se foi uma pesquisa ou se foi uma matéria, aonde está dito que talvez a gente não vai ter aquele evento que está descrito na Bíblia, que a gente será levados aos céus, né? Os escolhidos serão levados aos céus, já não será mais da forma que nós pensávamos. Jesus vai voltar e vai nos levar. Porque ele já voltou. Isso ele fala nas cartas de Cristo, né? Voltar, ele já voltou. Na realidade, ele nunca saiu daqui. Ele deixou seu corpo, se tornou espírito. E tá sempre entre nós. Ele não foi embora, então não tem por que ele retornar. Ele não vai retornar em carne e osso. Ele já está entre nós. Mas o que que acontece? A ciência ela está avançando a tal ponto que dizem que até 2045, aquele que não morrer até 2045 não vai morrer mais. Por quê? Porque a ciência vai evoluir em tal ponto que a morte vai deixar de existir. Olha que absurdo, né? E se isso acontecer? Né? E se isso realmente acontecer? A gente não estaria querendo enfrentar Deus, ser mais do que Deus, gente? Porque a morte é um processo natural do nosso corpo, né? Todo mundo vai morrer. Um momento da vida a gente vai morrer. Isso é inevitável. E como dizer que se até 2045 quem não morrer não vai morrer mais? Por quê? Porque o ser humano ele tá trabalhando em manter as pessoas vivas para sempre. Mas como que vai viver no mundo do jeito que tá para sempre?
todo mundo vai viver nesse mundo para sempre e só nascendo mais pessoas. Como que vai ser isso? Então, é muito complexo, né? A realidade hoje em dia, ela é muito rápida e não existe mais informações que ficam escondidas por muito tempo. Então, o ser humano está cada vez mais inteligente, mas muitas vezes, e na maioria delas, usa a inteligência para o mal, infelizmente, né? E está trabalhando de uma forma incessante, né? Criar pessoas já cria em laboratório, porque aí são os bebês de proveta, são as inseminações artificiais, enfim. Agora dizer que o ser humano que não morrer até 2045 não vai morrer mais me preocupou um pouco, porque eu queria entender como nós vamos poder sermos seres eternos encarnados, se nós somos espíritos vivenciando uma vida carnal. A gente não é um corpo vivendo no espírito, a gente é um espírito vivendo no corpo. Uma hora a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que deixar esse corpo. E como assim não morreremos mais? Porque essa promessa da vida eterna, ela já existe, foi dada por nós, por Deus, a nós por Deus, não pelos homens. Então, veja a que ponto o ser humano chegou. Ele quer ser Deus, né? Ele quer ter o poder de dar e tirar a vida. Então, quem não morrer até 2045 não morrerá mais. E vai viver como? Essa velhice. Como vai envelhecer essa pessoa? Porque muitas pessoas envelhecem bem, aquelas que envelhecem doentes. Então, é bastante complexo. A gente está vivendo um momento no mundo bastante evoluído, sim. Muitas coisas que eram escondidas da humanidade agora já não serão mais. Principalmente, acho que até o final desse ano, realmente terá, né, o contato com os nossos irmãos extraterrestres. O contato com a espiritualidade está cada vez maior, então em breve também isso já existe no plano espiritual, né? A gente terá como comprovar isso, né? Que existe realmente vida após a morte. E a gente está se preparando para vivenciar uma nova era. Então, por isso, tantas coisas, inclusive essas horrorosas, estão vindo à tona. Por quê? Como que a gente vai vivenciar uma nova terra se a gente não conhece nem o mundo que a gente vive? Então, a gente precisa, para vivenciar uma nova terra, a gente precisa evoluir, se transformar, se modificar como seres humanos, como espíritos. Só aqueles que realmente alcançarem a iluminação vão conseguir vivenciar essa nova terra, por mais que eles digam que eles vão ter esse poder das pessoas não morrerem mais. Eu não acredito que isso seja possível, né? Então, Jesus, ele veio nos explicando que ele entendia, sim, os discípulos, porque ele, como os discípulos, viveu encarnado. Ele era um homem normal, até o seu batismo e a sua iluminação. Quando ele entendeu a sua missão aqui na Terra, quem ele realmente era, porque ele não acreditava que ele era o Filho de Deus. Aliás, ele não acreditava em Deus, né? Porque ele não acreditava no Deus que os judeus pregavam, um Deus que matava, um Deus que punia. Jesus pensava assim, mas como um Deus que ama seus filhos, maltrata tanto seus filhos, joga sobre eles pragas, doenças, misérias. Jesus, ele achava aquilo impossível de ser verdade. Não é esse Deus que eu acredito. E quando ele foi iluminado no deserto e que Deus deu a ele toda a sabedoria da vida e da morte, ele entendeu quem realmente era Deus e que ele realmente era o Filho de Deus, não dizendo que nós não somos. Ele diz que nós somos também filhos de Deus e devemos despertar em nós o mesmo poder que ele despertou nele, né? Foi a iluminação. O poder de Jesus, ele apareceu após a sua iluminação. Diferentemente do que é descrito na Bíblia, né? Que todos falam que desde criança ele era aquela criança santa. Jesus foi uma criança normal. Sua mãe sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele mesmo acreditava nisso. Ele só veio acreditar depois da sua iluminação no deserto. Por isso, ele entendia tudo o que se passava na cabeça das pessoas. Ele entendia que as pessoas estranharam, né? Quando, após a sua iluminação, esse tempo no deserto, ele foi pregar na sinagoga, como uma pessoa que vivia como ele vivia antes,
de ser iluminado, poderia ter credibilidade se ele vivia bebendo, estava sempre entre aqueles baderneiros da sua época, né? Quando ele foi pregar, ele chocou as pessoas que estavam na sinagoga. Tanto que ocorreu tudo aquilo que nós vimos aí nos estudos passados. Tentaram jogar Jesus do penhasco, mas Deus conseguiu libertar. A partir daí ele seguiu em busca dos seus discípulos e começou fazendo os seus milagres. Tá certo, pessoal? Então, esse foi um vídeo introdutório para a gente relembrar, que a gente já estudou isso ano passado, a gente finalizou aqui, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos a partir da semana que vem, a partir dessa parte aqui que foi onde nós paramos em dezembro, tá certo? E aí eu espero muito que você comece a tomar consciência de tudo que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Comece a ter outros olhos, outro olhar para todos esses acontecimentos, que são acontecimentos chocantes, que estão acontecendo no mundo, porque Deus está permitindo que tudo isso venha à tona, para que nós possamos olhar as coisas como elas realmente são. Nós vivemos num mundo em que a maldade, sim, ela está entre nós, infelizmente. Existem muito mais pessoas ruins do que boas, na minha opinião é assim. Eu acredito nisso, que infelizmente, mas isso vai acabar. Vai chegar o tempo que isso vai acabar. E isso está sendo um plano da espiritualidade para que a gente possa. Eu acho que isso foi o que? Um dos últimos, como que eu posso dizer? Não é golpes da espiritualidade. Uma das últimas cartadas da espiritualidade, porque já aconteceu tanta coisa, o ser humano não muda. Vamos começar a mostrar para eles o que realmente é o mundo. Porque quem imaginava que isso acontecia, né? Esse caso horroroso do Epstein, quem imaginava? Fora os outros, né, gente? Fora os outros. Mas esse caso do Epstein, ele é muito, muito cruel, porque não envolve somente, não que isso não seja importante, mas não envolve somente o caso do abuso, mas envolve o caso do abuso, do sequestro, envolve o caso do satanismo, envolve tanta coisa, gente, mas tanta coisa que a gente fica chocado, né? Então, vamos começar a prestar mais atenção nas notícias que realmente importa, deixar o carnaval um pouquinho de lado. Quer se divertir, se divirta, mas se divirta, né, em bloquinhos que são realmente de família, em lugares que são de família. Procure não estar aonde estão pessoas aí que a gente não sabe a índole, bloquinhos que você vê que tem muita perversidade, perversão, né? Onde as pessoas são pervertidas, vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Evitem estar nesses ambientes, porque aquele ditado que diz: veja com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, veja o ambiente que você frequenta agora nesse carnaval. As energias são muito fortes no carnaval. Nós sabemos que a festa da carne, como eu falei, né? E nisso nós temos aí, infelizmente, os portais são abertos para esses espíritos de baixa energia, das sombras, e eles estão aí entre a gente, e isso é muito perigoso. Vamos nos cuidar, porque provavelmente vem aí mais uma doença aí complicada, então vamos procurar nos cuidar, porque depois do carnaval tudo, a gente já conhece a história e tudo começa a ser esclarecido, a vir à tona, né? E às vezes você está correndo um risco desnecessário. Então comece a se cuidar mais, fica mais quietinho no seu canto, procure meditar, orar, entrar em contato com a espiritualidade de luz e aproveite o seu carnaval. Eu volto na semana que vem com a continuidade dos estudos das cartas de Cristo 2026. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei. Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Ajude o canal a crescer para levar a mensagem do Cristo a mais pessoas pelo mundo. Assista nos vídeos, são os vídeos shorts diários que eu trago mensagens para os aniversariantes do dia, todas as pessoas que se conectam aos vídeos. E se você tem uma sugestão, o que você gostaria de ver aqui no canal, deixe uma sugestão, quem sabe eu consiga, né,
trazer mais um quadro para o nosso canal, ou algum estudo, ou algum tema. Veja o que você gostaria de assistir aqui no canal, que esteja alinhado ao que eu trago, né? Que é o estudo da espiritualidade, da consciência crística. E aí você deixa como uma sugestão para que eu possa fazer um estudo e incluir mais algo aqui no nosso canal. Lembrando que a agenda está aberta para o tratamento com a mesa cura crística. Em breve eu vou lançar um novo curso mesa cura crística, tá ok? Ele vai ter 3 níveis: mesa cura crística, nível iniciante, avançado e o curador crístico, tá certo? Então nós teremos 3 níveis no curso. Tô finalizando, vai ter o curso de benzimentos e rezas ancestrais, tá? E também a venda só do e-book com os benzimentos para as crianças. Eu foquei nesse conteúdo somente para criança. Primeiro volume será benzimentos para crianças, tá certo? Já estou finalizando e vou trazer o curso de benzimentos também. Vai ter muita novidade aí esse ano, e eu agora quero também dar continuidade lá no canal Alquimia da Nova Era, onde nós estamos fazendo os estudos dos níveis evolutivos, né? Em que nível de evolução espiritual você está? E eu também vou trazer um curso sobre isso e um livro sobre isso, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso retorno. Semana que vem estou de volta. Muito obrigada, feliz carnaval. Fiquem com Deus e namastê.